Deus em Cristo seja louvado. Iguatu, 15 de 11 de 2017. Saudações do Senhor Jesus Cristo. A paz de Deus, meus queridos anciões do Brás. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, nas reuniões do ano que se aproxima, 2018, vejam com muita atenção as vestes das irmãs da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Como andam as irmãs, até que ponto vai chegar as vestes das irmãs, aonde se encontra o padrão das vestes das organistas do século XXI? Eu trabalho na obra do Senhor Jesus Cristo como porteiro, sinto constrangido em ver as vestes das irmãs da minha comum. Irmãs com a metade dos seios de fora, irmãs organistas com uma veste tão curta de fazer vergonha aos visitantes. As irmãs estão perdendo a noção o que é ser santa e o que é vestes santas. Na próxima reunião de 2018, concordem em advertir as irmãs da igreja como elas se vestirem com trajes santos, como mulheres que fazem profissão de servirem a Deus aqui na terra, com temor e reverência a Deus e a sua santa palavra. Vejam o que o Espírito Santo falou na boca do apóstolo Paulo, 2 Coríntios 5, 1 a 10, Apocalipse 16, 15, Apocalipse 3, 18. Irmãos, nós temos que aguardar a volta do Senhor Jesus Cristo vestidos e não nus. Não vos conformeis com as concupiscências deste mundo enganador. Não vamos nos enganar nós mesmos, pensando que entramos no reino de Deus de qualquer jeito, andando de qualquer maneira aqui na terra. Não adianta nós querer ver as nossas congregações superlotadas de pessoas perdidas e sem salvação. Irmãos, aonde se encontra a doutrina da santidade nas nossas congregações hoje no século XXI? Um espírito do isso não vale nada tem entrado nas nossas congregações para enganar as irmãs, que vestes não importa para Deus, pinturas não importa para Deus. As modas imorais da rainha Jezabel têm entrado sutilmente nas nossas congregações hoje no século XXI. E não se pode falar nada contra o que nós vemos nas modas da rainha Jezabel dentro da congregação. Corre o risco, se alguém falar contra, corre o risco de perder a liberdade e ser disciplinado pelo ministério. Irmãos que fazem parte do ministério do Brás, lembrem-se da doutrina do tempo do irmão Luiz Franciscon. Será que se o irmão Luiz Franciscon fosse vivo, ele tiraria a liberdade de um irmão só porque ele falou contra as modas da rainha Jezabel dentro das congregações? Se os irmãos do ministério não levar a sério as santas doutrinas do Senhor Jesus Cristo, pode acontecer com os irmãos do ministério o que o Senhor Jesus Cristo disse com os fariseus em Mateus 23, 13. Os irmãos do ministério têm a chave do reino dos céus nas vossas mãos, mas nem os irmãos entram e nem permitem os que querem entrar. Ou os irmãos chegaram a uma conclusão, como os pastores das denominações religiosas, que se entra no céu de qualquer jeito, vivendo de qualquer maneira aqui na terra? Vejam a lista dos que não vão poder entrar no reino dos céus. Apocalipse 21, 8 e 27, Apocalipse 22, 15, Apocalipse 16, 15, 2 Coríntios 5, 1 a 10. Tudo o que se fizer por meio do corpo aqui na terra, nós vamos prestar conta delas no tribunal de Cristo. Irmãos, preocupem-se com estas vaidades que está entrando nas nossas congregações, em todo o mundo. Não se cansem de falar contra as modas da rainha Jezabel que está entrando nas nossas congregações. Se os irmãos do ministério não veem isso que está acontecendo nas nossas congregações do século XXI, já imaginou como vai estar as congregações do século II com esta juventude no ministério das nossas congregações? Se o Senhor Jesus Cristo ainda não tiver voltado, irmãos que fazem parte do ministério da igreja de Filadélfia, leiam com muita atenção Apocalipse 2, 4 a 7. É lamentável de se dizer, mas os irmãos do ministério estão deixando o primeiro amor. Deus pede para os irmãos do ministério voltarem ao primeiro amor.
Das 7 igrejas do Apocalipse, a congregação cristã é a 6ª igreja, a Filadélfia. As outras são sinagogas de Satanás. Irmãos, vejam isso na próxima reunião anual de 2018. Não vamos deixar o inimigo das nossas almas prevalecer na igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. A congregação cristã é a Filadélfia do Apocalipse, sem sombra de dúvida, sem questionamento. Assim diz o Espírito Santo para os irmãos do ministério: se vocês não voltarem ao primeiro amor, eu vou remover de vocês o dom de apacentadores e vou dar este dom de apacentadores a quem me aprove eu dar este dom para apacentar as minhas ovelhas na terra. Tem muitos dos que eu dei o dom de apacentadores, mas estão deixando o primeiro amor para dar ouvido à carne. A carne está prevalecendo dentro da minha igreja na terra. As vestes santas estão fugindo da minha igreja na terra. Muitas das igrejas mais parecem um desfile de modas do que uma casa de oração. As igrejas da terra estão apoiando a profetisa Jezabel dentro delas. E Jezabel, como rainha, ordena às suas filhas que façam tudo o que ela manda fazer, tudo o que ela ordenar. É uma das doutrinas da profetisa Jezabel, mais praticada pelas suas filhas. É a doutrina das vaidades, das pinturas e dos vestuários imorais. E os calçados dos equilibristas que andam fazendo marabalismo nos calçamentos de pedra toscas. Irmãos, que saudade da congregação de 50 anos passado, aonde não se via as vaidades nas irmãs como se vê na congregação do século XXI. O que se vê hoje na congregação do século XXI entristece o coração de Deus e do Espírito Santo. Sem sombra de dúvida e sem questionamento. Deus pergunta para o ministério da congregação do século XXI: vocês querem voltar ao primeiro amor ou querem que eu remova o vosso castiçal? Vocês estão deixando a minha santa doutrina para seguir doutrinas e preceitos de homens por falta de sabedoria. Está aí as grandes dissidências na minha igreja na terra. Assim diz o Senhor Jesus Cristo para as lideranças da congregação cristã: eu não me agrado de homens medrosos e covardes que têm medo de pregar a minha santa doutrina para os vossos fiéis. Vejam na minha palavra em Apocalipse 21:8. Preguem para os vossos fiéis não o que eles querem ouvir. Preguem para os vossos fiéis aquilo que eles precisam ouvir. Vocês têm medo de pregar para os vossos fiéis a minha santa doutrina. Qual é melhor para vocês, líderes, obedecer a minha palavra ou é obedecer aos vossos fiéis? Qual é melhor para vocês, líderes? É fazer a minha vontade ou é fazer a vontade dos vossos fiéis? Qual é melhor para vocês, líderes? É pregar o que eles precisam ouvir ou é pregar o que os vossos fiéis querem ouvir? Se vocês, líderes, procurarem agradar aos vossos fiéis, não são meus servos, diz o Senhor Todo-Poderoso. Líderes da congregação cristã, preguem o meu temor para os vossos fiéis, diz o Senhor Todo-Poderoso. Líderes da congregação cristã, santifiquem os vossos fiéis para me apresentar naquele grande dia que se aproxima e está bem perto, diz o Senhor Todo-Poderoso. Líderes da congregação cristã, a culpa das vaidades entrar na minha igreja na terra está em vocês que lideram a minha igreja na terra. Vocês, líderes, vê tudo isso na minha igreja e não têm coragem de falar nada contra para não desagradar os vossos fiéis. As Jezabéis lançando todos os tipos de modas dentro da minha igreja na terra e vocês não falam nada contra isso. Eu contemplo dos céus as vaidades dentro da minha igreja na terra e eu atribuo tudo isso que está acontecendo dentro da minha igreja na terra às lideranças que estão à frente da minha igreja na terra. Vejam em Efésios 4:1-32, para que eu coloquei lideranças na minha igreja na terra. Os povos têm uma tendência para obedecer aos vossos líderes. Se os líderes não ensinarem aos vossos fiéis a serem santos, como os fiéis vão aprender a ser santos? Líderes da minha igreja na terra, diz o Senhor Todo-Poderoso, zelem pelo dom que eu vos confiei nas vossas mãos, para ficar à frente da minha igreja na terra.
Vocês foram fiéis à minha santa doutrina por um período de tempo, mas eu vejo que muitos líderes estão se distanciando da minha santa doutrina para dar ouvido à doutrina de demônios. E com a mente cauterizada não estão vendo as vaidades dentro da minha igreja na terra. Nesses últimos dias, o conformismo tem se apoderado dos líderes das minhas igrejas na terra. Eu dei os dons aos homens. A uns eu dei o dom de pastor, a outros eu dei o dom de profetas, a outros eu dei o dom da música. Mas eu vejo que muitos músicos e organistas não estão zelando pelos dons que eu lhes dei. Tem muitos músicos e organistas abandonando os seus instrumentos. A negligência é grande no meio dos músicos e organistas. Tem muitos músicos que vêm para a igreja, congregar, mas a frieza é tão grande que ele fica do lado de fora da igreja com um aparelho de celular nas mãos, brincando com a internet. Qual será o futuro espiritual de um pai que vem para a igreja e fica do lado de fora da igreja com o seu filho brincando com o celular? É com este tipo de brincadeira que o ministério deve se preocupar em debater nas reuniões anuais. E com a frieza dos músicos, das organistas, também tem um tópico que precisa ser debatido nas reuniões anuais. É a escolha de irmãos para o ministério, a dedo apontando irmãos fulano de tal e irmão cicrano. Irmãos que não têm a mínima condição de ser um cooperador, irmãos que não têm leitura, nem têm o dom de pregar. Já contemplei 2 irmãos que eram músicos. O ministério invertiu o dom que Deus deu a estes 2 irmãos, que foi o dom da música. Colocaram estes 2 irmãos como cooperador. Um como cooperador de adultos e outro como cooperador de jovens. Esta é a causa das irmandades esfriarem, sem querer congregarem. Muitos irmãos dizem: o que eu vou fazer na igreja? Não tem quem leia a palavra, não tem quem explique a palavra. Então muitos irmãos acham melhor ficar em casa e não vão congregar, porque não tem um pregador que pregue uma mensagem para alertar os irmãos e as irmãs. Pregador que tenha unção dos céus para trazer uma palavra de advertência para a igreja hoje no século XXI. Não está muito fácil se encontrar pregador com os dons dos céus hoje no século XXI. Isto é joia rara. Antigamente, quem escolhia irmãos para o ministério era o Espírito Santo. Hoje no século XXI, quem escolhe irmãos para o ministério é os homens. Verdade ou mentira? Quem já despertou do sono não discorda de tudo que está ouvindo da boca do atalaia de Deus. Quando o Espírito Santo escolhe um irmão para o ministério, ele mesmo capacita este irmão com os dons dos céus. Mas como o irmão pode ter os dons dos céus escolhidos pelos homens? É lamentável. E se congregar em uma igreja e o atendente do culto não ter unção dos céus para edificar a igreja? Quando nós vamos para a casa de oração para nos congregar, é porque precisamos de ouvir uma palavra de ânimo, ou de exortação, ou de consolação. Mas se congregar e não ter quem pregue uma palavra vindo da parte de Deus para a sua igreja, é o mesmo que você ir para um hospital com uma dor e chegando no hospital não ter um médico para lhe atender. Você volta para casa com a mesma dor. O mesmo está acontecendo com muitas congregações hoje no século XXI. A gente vai para congregar, para ouvir uma palavra, e não tem quem pregue, porque o irmão que está à frente do trabalho não tem o dom da palavra. E nós voltamos para casa, pior do que quando fomos para congregar. Se os irmãos do ministério não deixar o Espírito Santo escolher irmãos para o ministério, como vai se encontrar as nossas congregações daqui a 50 anos? Irmãos do ministério, tirem o dedo de vocês e deixem Deus colocar o seu dedo. Será que
Quando o Senhor Jesus Cristo foi escolher os seus apóstolos para colocar no seu ministério, ele pediu a opinião a alguém? Será que alguém apontou alguém que era mais capacitado que o outro, porque tinha um transporte para ir na missão nos lugares mais distantes? Hoje está acontecendo que irmãos do ministério apontam um irmão para se colocar no ministério e outros irmãos não aprovam porque o irmão não tem um transporte para trabalhar na obra de Deus. Muitas vezes o irmão que não tem um transporte para trabalhar na obra de Deus é cheio da unção dos céus, e o outro irmão que tem um transporte para trabalhar na obra de Deus não tem nada dos céus para compartilhar com a igreja de Cristo aqui na terra. Qual é melhor para Deus aqui na terra? Colocar no ministério um irmão que tem os dons dos céus, ou é um irmão no ministério, ou é colocar um irmão no ministério só porque ele tem uma boa condição financeira e um transporte para trabalhar na obra de Deus, mas não tem os dons dos céus? Qual dos irmãos tem a aprovação de Deus? O irmão pobre materialmente, ou é o irmão que tem uma boa condição financeira? Porque tem transporte para trabalhar na obra de Deus? Será que o Senhor Jesus Cristo agiu assim na escolha dos seus discípulos? Antes do Senhor Jesus Cristo escolher os seus apóstolos, ele passou a noite em oração ao Pai Celestial. Veja Lucas 6, 12 a 16. Será que os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, quando iam escolher irmãos para o ministério, era a dedo? Ou era fazendo como o seu mestre fez? Orando a Deus para a escolha dos irmãos para o ministério? Vejamos Atos 6, 1 a 7, 1 Timóteo 3, 1 a 16. Será que o apóstolo Paulo escolhia qualquer irmão para colocar no ministério? O Senhor Jesus Cristo disse: aprendam de mim. Mateus 11, 29. Paulo disse: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11, 1. Será que o ministério das nossas congregações estão aprendendo com o Senhor Jesus Cristo, imitando o apóstolo Paulo, na escolha dos irmãos para o ministério hoje no século XXI? Existem duas coisas aqui na terra que vivem em choque: é a carne e o espírito. A carne combate contra as nossas almas. Veja 1 Pedro 2, 11, Gálatas 5, 16 a 21. Aqui estão as obras da carne e os frutos do espírito. A luta da carne contra o espírito é grande aqui na terra, mas quem anda no espírito, a carne não prevalece. Irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, qual é o valor que tem as palavras do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos para as lideranças religiosas do século XXI? Na escolha de irmãos para o ministério da obra de Deus aqui na terra? Hoje no século XXI, será que os irmãos do ministério, quando vão escolher irmãos para o ministério, procuram se orientar pelas palavras do Senhor Jesus Cristo, dos seus apóstolos? Irmãos que fazem parte do ministério das nossas congregações em todo o globo terrestre, voltem ao primeiro amor, voltem aos originais das santas palavras do Senhor Jesus Cristo e dos seus santos apóstolos. Tomem como base na escolha dos irmãos para o ministério as escrituras sagradas, que está escrita em Lucas 6, 12 a 16, 1 Timóteo 3, 1 a 16, Tito 1, 5 a 16. Nunca consulte a carne para a escolha de irmãos para o santo ministério. Nunca aponte a dedo para escolher irmãos para o ministério. Deixem o Espírito Santo fazer a escolha de irmãos para o ministério. Irmãos que vão participar das reuniões anuais de 2018, meditem nestes conselhos de um atalaia de Deus, porque se os irmãos do ministério desprezarem este conselho do atalaia de Deus, os irmãos não estão desprezando o atalaia de Deus, estão desprezando o enviado de Deus com ricos dons dos céus. Para a vossa meditação, leiam Lucas 10, 16, Mateus 10, 40, 41, João 13, 19 e 20, Isaías 44, 26, Apocalipse 22, 16. Irmãos, eu, o irmão Ferreira, servo inútil,
confio na misericórdia do meu Deus, do Deus Altíssimo, que esta mensagem há de chegar nas mãos dos irmãos que fazem parte do Ministério do Braz antes das reuniões anuais de 2018. Irmãos, acreditem, agradeçam a Deus por Ele ter usado de misericórdia e usar um dos seus pequeninos aqui na terra para dar este conselho dos céus para os irmãos do ministério das congregações cristãs hoje no século XXI, terceiro milênio. Antes de tocar a última trombeta, depois que a última trombeta tocar, terminou o tempo da graça de Deus aqui na terra. Agora é só aguardar o juízo final, aonde se cumprirá o que o Senhor Jesus Cristo nos mostrou em Mateus 25, 1 a 41. A separação dos justos e dos injustos. Os justos à sua direita para ser chamado de bendito de meu Pai. Os injustos à sua esquerda para serem chamados de malditos. Que os irmãos do ministério tenham como base para as vossas reuniões de 2018, Apocalipse 2, 1 a 7. Voltar ao primeiro amor. Disse o anjo do Senhor Jesus Cristo: tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Voltem ao primeiro amor. Quem tem ouvido para ouvir, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas em favor das congregações cristãs de toda a face da terra. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi. Ai de mim se eu me calar quando Deus me mandar falar. Estamos limpos do sangue de todos os irmãos do ministério que ouviram a mensagem e não deu crédito. Somos a atalaia da última hora, de volta à palavra original. Irmãos que fazem parte do ministério do Braz, o irmão Ferreira, este que eu vos falo através desta mensagem, não pretendo fazer dissidências como muitos irmãos já têm feito no caso do ministério de Jandira e outros mais que deixaram a congregação primitiva para fundar novos ministérios. Deus me deu um ministério e o nome deste ministério é Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Deus me deu o dom de escrever tudo o que está acontecendo no nosso meio evangélico. E o que está acontecendo no nosso meio evangélico é doloroso até se falar, mas eu tenho que escrever os acontecimentos que está acontecendo no nosso meio evangélico. Por causa destas mensagens que eu escrevo, não sou bem aceito pelos irmãos do ministério local. Eles nunca me falaram nada sobre as mensagens, mas eu sinto que não sou bem aceito por causa das minhas mensagens que eu escrevo. Para mim, é um privilégio muito grande escrever estas mensagens de advertência para os povos da terra hoje no século XXI, terceiro milênio. Se não sou bem aceito pelos irmãos do ministério local, por causa das mensagens que eu escrevo, isso não vai me abater, porque eu não estou fazendo as mensagens para agradar os irmãos do ministério local. Estou fazendo as mensagens para agradar ao nosso Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há. Se eu estivesse agradando os irmãos do ministério, não seria servo de Cristo e de Deus. Quando eu comecei a escrever as mensagens, pedi sinais a Deus sobre estas mensagens. Até eu mesmo achava que era da vontade da carne escrever estas mensagens, mas eu pedi sinal a Deus sobre as mensagens que eu estava escrevendo, que se fosse da vontade da carne, que eu parasse de escrever as mensagens. Se não fosse da vontade da carne, que eu continuasse escrevendo as mensagens. Depois que Deus me deu sinal que as mensagens não é da vontade da carne, mas da vontade do Espírito, continuei escrevendo as mensagens. Já escrevi mais de 200 mensagens. Já tem mais de 140 CDs gravados. O sinal que eu pedi a Deus sobre as mensagens, eu disse: Senhor meu Deus, dá-me um sinal se estas mensagens têm a tua aprovação. Se tiver a tua aprovação, que eu nunca pense em fins lucrativos com estas mensagens. Se esta obra é da graça de Deus, eu nunca venha
eu nunca venho a vender nenhuma mensagem. Irmãos, até hoje, 15 de 11 de 2017, nunca pensei, nunca passou na minha mente vender nenhum CD que eu tenho gravado. Gravo o CD, dou de graça para quem quiser ouvir um dos nossos CDs. Então, irmãos, este é um dos sinais que Deus tem me mostrado, que as nossas mensagens não é da carne, porque se fosse da carne tinha avareza, porque tudo que se faz pela carne tem avareza pelo meio, tem apego ao dinheiro. Então o que tem avareza é a carne, porque a carne cobiça o dinheiro. A carne não faz parte da graça do Filho de Deus aqui na terra. A carne não faz nada de graça. Tudo o que a carne faz é para fins lucrativos. Toda a cobiça vem da carne, não do Espírito. Então, se as nossas mensagens fossem da carne, eu estaria vendendo as mensagens, estaria fazendo comércio com as mensagens. Então, as nossas mensagens têm o espírito da profecia, não tem espírito de ganância e de avareza. Pedi muitos sinais a Deus sobre as mensagens, e Deus tem confirmado todos os sinais que eu pedi, que as mensagens não é da carne, é do Espírito de Cristo. Se os irmãos tiverem dúvidas sobre esta mensagem que estão ouvindo, peçam um sinal a Deus sobre a mensagem que os irmãos estão ouvindo, que Deus vos mostrará um sinal dos céus, se esta mensagem é da carne ou é do Espírito de Cristo. Estou pronto para receber elogios se merecer. Estou pronto para ouvir críticas se também merecer. Os irmãos do ministério não estão obrigados a dar crédito à mensagem do Atalaia de Deus. O Atalaia de Deus está obrigado a fazer tudo o que Deus lhe manda fazer. Como Deus a sua igreja, como Deus deu a sua igreja aqui na terra, como Deus ama a sua igreja aqui na terra, Ele está divertindo o ministério da sua igreja aqui na terra para voltar ao primeiro amor. O Senhor Jesus Cristo vai dizer naquele dia para muitos irmãos do ministério: não sei de onde vocês são, não sei quem são vocês, apartai-vos de mim, malditos praticadores de iniquidade. E muitos irmãos do ministério se lamentar na presença do Senhor Jesus Cristo naquele grande dia, dizendo: Senhor, Senhor, nós pregamos em Teu nome, Senhor, nós expulsamos demônio em Teu nome, Senhor, nós fizemos muitos milagres em Teu nome, Senhor, eu recebi o batismo em Teu santo nome. O Senhor Jesus Cristo vai dizer para estes que se lamentarem naquele dia: vocês creram em mim por um pouco de tempo, ou por um curto tempo aqui na terra, mas não permaneceram no meu amor até o fim da sua vida terrena. Vocês desprezaram o primeiro amor para se apegar a coisas deste mundo que jaz no maligno. Dei muito tempo para que vocês se arrependessem e voltassem ao primeiro amor, e vocês não quiseram voltar ao primeiro amor. Mandei o meu atalaia advertir vocês na terra, e vocês desprezaram o meu atalaia, porque as mensagens não lhes agradavam. Diz Deus para os irmãos do ministério que vão ouvir esta mensagem de advertência: eu não faço coisa alguma sem antes ter revelado aos meus servos os profetas. Veja Amós 3:7. Se os irmãos do ministério não receber as advertências do atalaia de Deus, mesmo assim o atalaia de Deus fica limpo do sangue dos irmãos que ouvirem a sua mensagem e não der crédito. Se os irmãos do ministério receber a mensagem do atalaia de Deus, vai ficar anotadas no livro da vida nos céus. E se os irmãos do ministério não receber a mensagem do atalaia de Deus, vai ficar anotadas nos livros das culpas para ser relembrada naquele grande dia na presença do justo juiz. Vejam o trono branco no juízo final, aonde vai ser aberto o livro da vida e os livros das culpas. E cada um de vocês vão ser julgado conforme tudo que está escrito nos livros.
Veja bem, irmãos, que o livro da vida é um livro só. Os livros das culpas são muitos livros. Veja Apocalipse 20, 11 a 15. Irmãos, ninguém escapa do tribunal de Cristo para prestar em conta de tudo o que se faz por meio do corpo aqui na terra. Veja 2 Coríntios 5, 10. Veja a promessa do Senhor Jesus Cristo, Apocalipse 3, 5 e 6. Ao que vencer será assim vestido de vestes brancas, e de maneira alguma riscarei o seu nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem permanecer no primeiro amor, o Senhor Jesus Cristo não risca o seu nome do livro da vida. Mas quem desprezou o primeiro amor, será riscado o seu nome do livro da vida e escrito nos livros das culpas. Veja Jeremias 17, 13. O livro da vida está nos céus, os livros das culpas estão na terra. Quando o Senhor Jesus Cristo risca o nome de alguém do livro da vida, ele escreve na terra, para os que deixaram o primeiro amor. Ainda tem uma solução enquanto estiver aqui na terra: é voltar ao primeiro amor. Porque mesmo que o seu nome esteja escrito no livro das culpas, o Senhor Jesus Cristo tem poder de riscar o seu nome dos livros das culpas e escrever no livro da vida. Quem não quiser encontrar o seu nome escrito nos livros das culpas naquele dia, é só voltar ao primeiro amor. Se não voltar ao primeiro amor, não vai ter surpresa para vocês naquele dia, ou não vai ser surpresa para vocês naquele dia. Amados irmãos, naquele dia, muitos vão encontrar os seus nomes, ou os nomes nos livros das culpas. Meditem em Jeremias 17, 13. Quem desprezar o primeiro amor, aonde Deus escreve o seu nome? Tem irmãos que pregam que salvo uma vez, salvo para sempre. Não existe essa palavra nas escrituras sagradas, salvo uma vez, salvo para sempre. Neste caso, conforme o entendimento de muitos irmãos evangélicos, depois de Deus escrever o nome de alguém no livro da vida, ele não risca nunca mais. Veja que esta interpretação de salvo uma vez, salvo para sempre não tem base nas escrituras sagradas. Confira em Jeremias 17, 13, Apocalipse 3, 5 e 6. O Senhor Jesus Cristo foi muito claro e objetivo quando ele disse: ao que vencer e for fiel ao primeiro amor, até o fim da sua vida terrena, de modo algum eu riscarei o seu nome do livro da vida. Mas se deixar o primeiro amor, eu riscarei o seu nome do livro da vida e escreverei nos livros das culpas que se encontram aqui na terra. Irmãos do Ministério do Braz e todos os irmãos do Ministério que ouvirem esta mensagem, vocês já imaginaram o quanto esta mensagem tem um valor muito grande para vocês ao ouvirem as advertências deste atalaia de Deus? Então, meus irmãos, eu faço um convite para vocês me visitar pessoalmente na minha residência, na rua 105, número 74, Coab 2, Iguatu, no estado do Ceará. É um prazer recebê-los pessoalmente e conversar face a face. Agradeço pela vossa atenção, em nome do Senhor Jesus Cristo, que se vocês ouvirem e derem ouvido a esta mensagem, na próxima reunião de 2018, abordem estes assuntos que eu mencionei nesta mensagem, porque está precisando muito de vocês abordarem estes assuntos nestas reuniões do presente ano que vai surgir, para que naquele dia da volta do Senhor Jesus Cristo vocês não fiquem confundidos e envergonhados e não ouviram o Senhor Jesus Cristo dizer para vocês que não conhecem, que não sabem de onde vocês são, e chamar de malditos porque desprezaram o primeiro amor para se apegarem a doutrinas de homens aqui da terra. Então, irmãos, mais uma vez eu faço um convite a vocês para vocês me visitar e ver esta obra escrita em caneta. Eu sou um homem semi-analfabeto, não tenho estudos, mas Deus me deu este dom de escrever essas mensagens
de advertência para as lideranças religiosas da terra, não só da congregação, mas de todas as igrejas da face da terra, de todas as denominações religiosas. Deus tem me dado de escrever o que eu estou vendo dentro das religiões da terra. Então, irmãos, fiquem com Deus e com a sua santa palavra gravada nos vossos corações e voltem ao primeiro amor, para que o Senhor nosso Deus não tire de vocês o castiçal e coloque outro no lugar de vocês. Então, mais uma vez, eu digo, em nome de Jesus Cristo, ouçam com muita atenção esta mensagem e guardem nos vossos corações. E quando for nas reuniões de 2018, lembrem-se destes conselhos do Atalaia de Deus que vocês acabaram de ouvir, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, mais uma vez eu digo para vocês, fiquem com Deus, fiquem com a paz de Deus nos vossos corações e até breve, se Deus assim nos permitir. Deus em Cristo seja louvado, não só hoje, mas para toda a eternidade. E toda a igreja de Cristo na terra diga amém. Assim seja, eu concordo.
com infinito amor, veio à terra glorioso, com poder e esplendor. Seguiremos a Jesus Cristo com inteira confiança. Temos viva esperança de chegar ao lar de amor, dirigidos, amparados pelo sábio condutor. Só a Cristo daremos glória e louvores em eterno, pois livrou-nos do inferno, do pecado e do mal, para dar-nos a herança no seu lar celestial. Glória ao justo, fiel Cordeiro, puro, santo, verdadeiro, pela morte no madeiro, nos reconciliou com Deus. Os talentos Jesus nos tem dado, dons celestes de grande valor. Nós devemos com todo cuidado granjeá-los servindo ao Senhor. Granjeai, granjeai os talentos, sobre o muito Senhor vos porá. Vigiai e estai sempre atentos,
paternal. Sei que Cristo está comigo, protegendo no meio do mar. Que prazer é viver como meu bom Jesus, na tristeza e na alegria, sinto em mim a sua luz. Jesus Cristo me consola quando estou em aflição. Seu Espírito controla minha mente e coração. Que prazer é viver como meu bom Jesus, na tristeza e na alegria,
igreja de Deus resplandece e alegra-te de coração, espalhando a semente celeste, anunciando haverá salvação. Tu és a igreja de Jesus Cristo, Cordeiro, que tem o seu trono nos céus. Ele é o justo, fiel, verdadeiro, te dará as promessas de Deus. És igreja formosa e amada por Cristo teu Salvador, e te quer sempre mais adornada de justiça e sublime amor. Tu és a igreja de Jesus Cristo, Cordeiro, que tem o seu trono nos céus. Ele é o justo, fiel, verdadeiro, te dará as promessas de Deus. Celeste cidade, irás com Jesus Salvador. Lá paz, grande amor, santidade, lá verás o fiel Criador. Tu és a igreja de Jesus Cristo, Cordeiro, que tem o seu trono nos céus. Ele é o justo, fiel, verdadeiro, te dará as promessas de Deus. Prosseguir vitoriosos em Cristo, e em breve no céu vai voltar. Mandará recolher seus remidos para a glória eterna os levar. Certamente exaltado será quem o nome de Cristo não negar, exaltado com glória celestial, herdará a riqueza eterna. Prosseguir rejeitando o pecado, pois ireis encontrar o Senhor. Para vós Ele tem preparado um lugar no seu reino de amor. Certamente exaltado será
chegará, certamente exaltado será quem o nome de Cristo não negar, exaltado com glória celestial.